Perfeitamente. Paulo, seus comentários a respeito. Bom, a gente estava dizendo que não sabia por que o ministro Ernesto Araújo tinha de fato deixado o cargo. Ele publicou a carta na qual ele pede, na qual ele coloca o cargo à disposição do presidente Bolsonaro. Se você me permitir, eu vou ler aqui um trechinho que é a parte que me interessa. Diz o seguinte: nessa luta, deparei-me cada vez mais, ao longo do tempo, com correntes frontalmente adversas. Desse choque, do qual não posso recuar sem renunciar aos princípios que com o senhor compartilho, surgiu nestes últimos dias uma situação que me torna impossível seguir trabalhando por nossos ideais na posição que neste momento ocupo. Ou seja, essa seria a justificativa da saída dele. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros. Essa parte é importante. Muito importante. Ergueu-se contra mim uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais, e aí grifo meu, e estrangeiros. Interesses estrangeiros é que foram o mandante dessa narrativa falsa levantada. Qual é a narrativa? Continuando a carta. Segundo a qual a minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas. E eu chamei bastante a atenção disso nessa minha discussão com a minha colega de Jovem Pan, Amanda Klein, de que eu falei, olha, não dá, neste quesito, não dá para você reclamar da atuação do Brasil. Por quê? O Brasil não tem tecnologia própria de produção de vacina. O Brasil não tem insumos o suficiente para a produção de vacinas. E ainda assim, o Brasil conseguiu comprar unitariamente mais vacinas do que países extremamente poderosos, extremamente influentes e extremamente ricos, como, por exemplo, a Alemanha, né? O Brasil conseguiu, por exemplo, graças a uma boa relação com a Índia, que tem gente pá dedéu para vacinar, né? 1 bilhão de indianos para serem vacinados. A gente conseguiu com a Índia vacinas. Mesmo com as nossas relações ruins com um país que não pode ser tratado nas relações internacionais da mesma forma que qualquer outro, que é o caso da China, conseguimos insumos para vacinas com a China. E por isso o Brasil é um dos maiores vacinadores do mundo. Nos últimos dias, o Brasil chegou à 2ª posição do país que mais vacinava no mundo, atrás, se não me engano, só dos Estados Unidos. Então, enfim, o importante nessa história é que o Brasil conseguiu sim trazer insumo, conseguiu sim vacinar e conseguiu trazer insumo de fora, graças às suas relações exteriores boas. Eu não quero dizer que o mérito é só do Ernesto Araújo, talvez tenha mérito do João Dória nessa história também. Eu não gosto muito de politizar essa história de vacina, eu só estou dizendo que não dá para você dizer que o Ernesto Araújo é o culpado do Brasil não ter vacina. O Ernesto Araújo também é culpado da Alemanha não ter vacina? O Ernesto Araújo também é culpado da França não ter vacina? O Ernesto Araújo também é culpado do Canadá não ter vacina, da Argentina não ter vacina? A culpa de todos os países do mundo não terem vacina também é do Ernesto Araújo? Ora, pelo amor de Deus, não me parece razoável essa narrativa. Né? Aí eles vão aqui exibir todos os fatos que desmentem tais alegações, mas infelizmente nesse momento da vida nacional a verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder. Esse poder que durante décadas em que o exerceram só trouxe o Brasil atraso, corrupção e desgraça. E aí, claramente se referindo aqui à esquerda, né? A verdade liberta e a mentira escraviza. Hoje, a mentira é despudoradamente utilizada para um projeto materialista que visa escravizar o Brasil e os brasileiros, a escravizar o próprio ser humano e roubá-lo de sua dignidade material e principalmente espiritual. Assim,
em benefício do processo de transformação nacional que o senhor encabeça, e em nome de minhas convicções profundas, de meu orgulho profissional e do amor que dedico ao Brasil e ao nosso povo, esse povo pelo qual me comprometo a seguir lutando até ao fim dos meus dias, coloco à disposição de Vossa Excelência o cargo no Ministério das Relações Exteriores, com todo o meu respeito, admiração e afeto, Ernesto Araújo. O que me chama a atenção, algumas coisas que me chamam a atenção, segundo o próprio ministro, e eu não conversei, segundo o próprio ex-ministro, e eu não conversei com ele, então tudo que vocês ouvirem aqui são opiniões minhas, faço questão de frisar. Mas a gente tem aqui componentes. A narrativa a serviço de interesses estrangeiros, a narrativa a serviço de interesses nacionais. E ele coloca que a saída dele é em benefício do projeto de transformação nacional do presidente, ou seja, em benefício para que o presidente possa continuar exercendo seu mandato. Ele entende que a posição dele, que ele se mantendo na posição que ele estava, uma atitude nobre, mais atrapalharia o governo do que ajudaria. Aí eu faço a pergunta para vocês. Como seria para o governo, por exemplo, para as relações já tumultuadas entre os poderes, se o presidente, se o ministro continuasse e fosse alvo no governo desse processo de impeachment? Como seria a relação do governo com o STF e com o Congresso? Será que melhoraria? Será que pioraria? Mas, no final das contas, o que o ministro está dizendo aqui, na minha opinião, na minha interpretação, não é na minha opinião, na minha interpretação, sob a minha interpretação, é que a China, especificamente a China, agiu para criar uma narrativa que encontrou eco, porque também atendia interesses nacionais de terceiros, e agiu com essa narrativa para derrubar o premier brasileiro. E aí, quando se fala, por um acaso está aqui. Então, hoje, juntando a carta do ministro das Relações Exteriores do Brasil, ex-ministro, então ministro, e o que eu conheço de guerra de quinta geração, e o que eu conheço das novas regras da guerra, por um acaso o livro estava aqui do meu lado, eu me pergunto, quem demitiu o ministro das Relações Exteriores brasileiros? Foi o presidente da República Federativa do Brasil ou foi o presidente da República Popular da China? Quem demitiu? Quem nomeia e demite os ministros do Brasil? Junte a isso o tweet do ministro Ernesto Araújo falando especificamente da pressão da presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, do Senado, senadora Cátia Abreu, que eu tenho dúvidas se ela tem interesses, vou usar o termo aqui do ministro, interesses escusos, ou se ela é uma completa despreparada para a função que ela ocupa. E repare, não existe uma terceira alternativa, mas as duas não são mutuamente excludentes. Ela pode ser as duas coisas. Eu não consigo enxergar uma terceira, mas as duas coisas ao mesmo tempo ela pode ser. Então essa é a pergunta que eu faço. Aí eu volto à questão dos nossos generais. Quem me indicou esse livro foi um coronel da ativa, não posso citar o nome dele aqui, mas um amigo, coronel da ativa, que está por dentro do que está acontecendo. Tem gente antenada dentro do Exército. E eu me pergunto
Será que estão todos antenados? Ou será que o exército brasileiro acha, ou será que muitos dos generais brasileiros ainda acham que a guerra é travada lá na selva amazônica? Tem pra caramba. O trabalho que as Forças Armadas brasileiras fazem nas nossas selvas eu não desdenho, não. Discordo até quando o professor Olavo faz isso. Não trato com nenhum desdém, trato como heróico. Mas esse não é o único e nem o mais importante fronte que o Brasil precisa se defender do ponto de vista militar. Porque o escopo militar foi ampliado. De novo, o nome do livro do cara é The New Rules of War, ou seja, as novas regras da guerra. Porque ele logo no início da entrevista, ele me diz o seguinte. Eu pergunto para ele, os Estados Unidos já estão em guerra com a China? Ele fala assim, Paulo, o problema é que a gente tem mania de pensar em guerra como se fosse gravidez. Ou você está em guerra ou você não está em guerra. Como se fosse um botão que você liga e desliga. Estou em guerra, não estou em guerra. E hoje as coisas são muito mais cinzentas que isso. Ele fala, por exemplo, vou te dar um exemplo. A Rússia ocupou a Crimeia sem entrar em um conflito tradicional. Utilizou agências internacionais, utilizou opinião pública, utilizou forças paramilitares, utilizou agentes políticos para fazer um referendo na Crimeia fajuto. E através de tudo isso, os caras conseguiram ocupar um território da Crimeia. Da Ucrânia, né? No caso. Que passou para o controle russo. Isso é uma guerra tradicional? Do tipo, Hitler vai lá e faz uma blitzkrieg e toma Polônia? Não. Isso não é uma guerra tradicional. E ele dá vários exemplos, eu não quero me alongar aqui, mas eu venho falando aqui no Terça Livre há muito tempo, pedindo para as pessoas prestarem atenção nas gerações de guerra, que hoje nós vivemos a guerra da quinta geração, onde você colocar um país debaixo da sua influência econômica é um ato de guerra. Mas, Paulo, não é possível. Eu falo, ora, qual é o argumento que todos utilizam quando vêm dizer que nós devemos nos curvar aos interesses da China? Argumento número 1. Eles são o nosso maior parceiro comercial. Nós não podemos nos voltar contra eles. Quer ato de guerra mais efetivo do que esse? É isso.